Oi, turma. Estou de volta, sou o comandante Parente, sou professor de vocês de prática de manobra de navios. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, esses estudos à distância aí de EAD. E hoje a gente vai voltar aqui a falar sobre a estabilidade do casco e suas curvas. E hoje a gente vai fechar essa unidade de ensino 3.0, que a gente já começou aí, já foram 2 ou 3 videoaulas. E a gente está chegando aí a cerca de 30% desse conteúdo, dessa matéria, da nossa disciplina, que a gente vai fechar. São 10 unidades de ensino, a gente hoje está fechando a terceira, né? Depois ainda vocês ainda têm uma 11ª unidade de ensino, que é a parte de simulador. Vamos lembrar então o que a gente falou na última videoaula. Na última videoaula a gente falou do pull-out. A gente já tinha falado dessa curva de espiral direta de Houdonnet. Falamos de uma alternativa dessa curva de espiral direta, que é a espiral reversa de Beck. E depois falamos também sobre pull-out. São 3 curvas que servem para medir a estabilidade ou instabilidade do meu navio. E a gente utilizou isso aí durante essas duas últimas videoaulas. E hoje a gente vai falar sobre a manobra de zigue-zague. Vamos apresentar essa manobra. E a gente já na unidade 4 vai começar já a unidade 4 voltando a falar dessa manobra de zigue-zague. A nossa referência está aí, é o nosso PNA, capítulo 9, Controllability, está aqui, seção 3.1, 4.3, 4.4 e 5.1. Então está aí para quem quiser aprofundar o seu conhecimento sobre a disciplina. Então, a nossa referência que a gente vai utilizar durante a nossa videoaula de hoje. Aí a nossa curvinha, a gente vai estudar ela no detalhe, pessoal, mas essa manobra de zigue-zague maneuver, né, ou manobra de Kempf, ou manobra em Z, é uma curva que é realizada para a gente estudar em detalhe a resposta inicial de um navio a movimentos do leme, para fazer as aferições de governabilidade do sistema e o ajuste da efetividade do leme. Vamos lá, pessoal. A gente aí como comandante, oficial de náutica, piloto, prático, a gente tem que conhecer as características do nosso navio, tem que conhecer o tempo de reação do nosso navio. E é importante que a gente saiba a efetividade do leme do nosso navio, que é exatamente aquele equipamento que a gente vai utilizar para governar o nosso navio e até para safar um obstáculo, safar um perigo que tenha na nossa proa. Então, é de todo conveniente que a gente tenha esse conhecimento do navio que a gente está manobrando, qual é a resposta inicial dele para o nosso leme, se ele é um navio estável, se ele é um navio instável, o tempo que ele leva, qual é o afastamento lateral que esse meu navio vai ter da minha derrota. Então, é importante essa manobra aí dar esses parâmetros numéricos para a gente poder utilizar isso nas nossas manobras e principalmente quando a gente estiver navegando em águas rasas, que a gente já viu que a nossa estabilidade muda, a gente vai ter problema não, vai ter um padrão de ondas diferente, a gente vai ter o squat, a gente vai ter uma série de coisas que vão acontecer quando nossa curva de diâmetro tático aumenta, então quando a gente estiver operando em águas rasas. Então tá aí, ó, essa curva zigue-zague maneuver, ela vai indicar a habilidade do nosso leme em controlar o nosso navio. Vamos adiante aqui. Vou começar mostrando para vocês um filmezinho rápido de cerca de 52 segundos, não chega nem a 1 minuto. E ele vai fazer uma curva de zigue-zague maneuver de 20 graus. A gente vai ver durante a nossa videoaula que a gente pode fazer essa curva de zigue-zague maneuver de 10 em 10, de 20 em 20, 30 em 30. Esse navio do filme, diferente desse navio que a gente tem usado sempre nas nossas explanações aqui, que é um eixo, passo fixo, rotação à direita, esse daí são 2 eixos, tem 2 propulsores e 2 lemes. Mas como é uma curva que mede a efetividade do nosso leme, nesse caso aí ele vai ver aí qual é a efetividade
desse navio para 2 lemes, né, com essa propulsão que ele está vendo aí. E esse filme foi filmado por baixo, pessoal, ou seja, foi filmado com uma câmera que estivesse no fundo do oceano, filmando o navio. Deixa eu pegar aqui um apontador para mostrar para vocês aqui. Então, ó, isso aqui, ó, é o eixo de bombordo e esse aqui é o eixo de boreste. Então, esse navio aqui, ó, ele está guinando para bombordo, esse eixozinho que está aqui. Ele já vai começar o filme com o navio guinando para bombordo, é como se a gente estivesse olhando de baixo para cima. Aqui tem o nosso navio, que já vai estar com um lemezinho para bombordo, já vai estar com uma reitezinha para bombordo. E aqui embaixo, nessa curva, que é a curva de zigue-zague manúver, pessoal, a gente vai ver o seguinte, esse em azul é o meu leme. E esse em vermelho é a minha rate de guinada, é o meu rate of turn. Então, eu coloquei o meu leme aqui, ó, menos 20, coloquei a bombordo, a minha rate de guinada foi crescendo para bombordo. Nessa posição em azul, eu inverti o meu leme de 20 graus para boreste, ou seja, eu estava aqui, ó, 20 para bombordo, investi para 20 para boreste, mantive esse 20 para boreste esse tempo todo, a minha rate de guinada inverteu, começou a tomar uma tendência de guinar para boreste, e aqui eu inverti o meu leme, e o meu navio tem esse tempo morto que ele leva para retornar. Então vamos dar uma olhadinha no nosso vídeo, pessoal, agora de um videozinho rápido de 52 segundos. Aqui embaixo a gente tem, ó, ele vai mudar o leme agora, de todo leme a boreste para todo leme a bombordo, aqui, ó, o azul. Está mudando o nosso leme, aqui a gente acompanha. Ó. Atingiu 20 graus de leme a bombordo agora, e a minha rate começou a inverter. Foto aí, pessoal, a gente vai usar ela mais na frente, quando a gente falar sobre esse afastamento lateral que o nosso navio vai ter no nosso rumo base, mas está mostrando aí um navio de guerra, uma fragata, fazendo um zigue-zague, né? Então a gente vê aqui atrás, ó, aqui ó, ele deu todo o leme a boreste, aqui ele deu todo o leme a bombordo, todo o leme não, eu não sei qual foi a quantidade de leme, né? Vamos dizer que tenha sido todo o leme. A bombordo, aqui ele novamente inverteu o leme, deu toda a boreste, ele aqui já está retornando para bombordo. Então o navio está fazendo aqui uma zigue-zague, né? Então a gente vai voltar agora a ver a nossa curvinha aí e vamos falar como é que a gente faz essa nossa curva de zigue-zague manúver, né? Então uma manobra típica, pessoal, de zigue-zague consiste no seguinte, eu vou deixar o meu navio com uma determinada velocidade constante, a gente vai ver lá no final dessa nossa videoaula que a velocidade, se eu mudo a velocidade, vai mudar o desenho da minha curva, diferente daquilo que acontecia lá nas 3 curvas anteriores, que a gente media a estabilidade ou instabilidade do navio. Se vocês estão lembrados, um navio que era instável em baixa velocidade, eu fazia lá uma curva de espiral direta ou espiral reversa, e fizesse essa mesma curva em alta velocidade, ele também ia ter característica de navio instável. Se ele fosse estável em baixa velocidade, ele também seria estável em alta velocidade. A gente vai ver que nessa manobra de zigue-zague, que mede a efetividade do nosso leme, não a instabilidade do nosso navio, a gente vai ver que mudando a velocidade, a gente vai ter uma mudança da nossa curva e até relativamente fácil da gente entender isso. Se a gente estou medindo a efetividade do leme, se eu estou girando o meu propulsor com mais velocidade, jogando mais água na porta do meu leme, aquelas forças
que o meu leme gera para guinar o meu navio, força de sway e o momento de O, vão ser maiores ou menores de acordo com mais velocidade ou menos velocidade. Mas então, pessoal, eu coloco aqui uma velocidade constante, um determinado rumo. Então, o meu navio está navegando em linha reta essa velocidade, e aí eu vou acionar o meu leme em X graus. No exemplo aqui, eu estou usando 15 graus. Então, 15 graus de leme a boreste, eu vou manter esse leme de 15 graus de leme a boreste e vou ver quanto tempo o meu navio, no meu rate of turn, se eu estava no rumo 000, eu vou fazer uma guinada de 15 graus. Vou fazer uma guinada de 15 graus. Quando esse meu navio tiver guinado 15 graus, eu vou inverter o meu leme para o outro bordo dessa mesma quantidade de 15 graus. E aí o meu navio, que estava indo para boreste, ele vai começar a vir para bombordo. E quando ele tiver feito esse percurso aí de 15 graus, eu vou inverter o meu leme novamente. Então, vamos lá. O navio mercante, pessoal, ele não é sempre que a gente vai fazer uma guinada de 90 graus, 180 graus. Raramente vocês vão fazer uma guinada aí de 180 graus, principalmente quando tiverem numa navegação em águas rasas, né? No oceano pode até ser que tenha uma necessidade de fazer aí por alguma razão, mas é difícil que o navio mercante faça guinadas aí dessa grandeza. Navio de guerra não, navio de guerra quando faz guerra antissubmarina, guerra antiaérea, exercícios de manobras táticas, ele faz essas guinadas aí quase que durante as operações que ele está no mar, guinadas grandes, então ele tem esse cuidado com as suas curvas de diâmetro tático, mas navio mercante, via de regra, não tem essa necessidade de fazer guinadas grandes. Já guinadas aí de 10, 20 ou 30 graus vão ser as guinadas mais frequentes que o navio mercante vai executar. É uma mudança aí de um willover point, quando ele estiver navegando cumprindo aí um passage plane de entrada ou saída de porto, ou atingindo um willover point da derrota dele, que ele vai ter um ajuste de rumo aí de 10, 20, 30, 40 graus, um cabo aí de Cabo Frio, que ele vai ter que fazer uma guinada ali. Então, normalmente, são aí as ordens de guinada mais frequentes que a gente vai encontrar nos navios mercantes. Por outro lado, né, no caso de emergência, o que ele está falando aí, você pode ter aí uma emergência, um navio roda-roda, um obstáculo, sei lá, um alto fundo. Então, para você evitar essa colisão, uma colisão que seja iminente, né, você talvez tenha que fazer uma guinada franca, uma guinada maior, e é crítico, então, que a gente tenha conhecimento de qual é a resposta inicial do nosso navio ao movimento do leme. A gente já viu que a gente pode estar com um navio estável ou com um navio instável, né? Que tem aquela capacidade de andar em linha reta, e tem navios que não têm essa capacidade de andar em linha reta. Então, os navios estáveis, né, que têm uma capacidade de andar em linha reta, um navio tanque, por exemplo, que tem um coeficiente de bloco muito grande. Então, é um navio que tem essa capacidade. Você, às vezes, carrega o leme de um navio tanque e ele tem um tempo morto bastante grande para começar a guinar. Ele, depois que começa a guinar, ele até tem uma rede de guinada que é até difícil de quebrar essa guinada e parar. Mas ele tem essa tendência de andar em linha reta e você não consegue tirar ele. Já um navio com coeficiente de bloco menor, normalmente são os navios mais finos, os navios de guerra, uma fragata, um contratorpedeiro, um conteneiro, são navios que são mais instáveis, ou seja, você com um pouco de leme, esse navio já sai do rumo base, começa a guinar ou para boreste ou para bombordo. Então, são navios que têm uma governabilidade melhor para você fazer guinada, né? Então, a resposta inicial do leme é mais rápida do que do navio estável, que você custa tirar ele do rumo base. Vamos lá. Manobra em zigue-zague. A gente tem lá a curva que a gente estudou na nossa unidade 1, curva de giro, só que essa curva, pessoal, que a gente estudou, que vai nos dar o avanço, o afastamento, o abatimento, a
o meu diâmetro tático, que é esse espaço lateral que eu preciso, né? Ele não define adequadamente essa resposta inicial do nosso leme, do nosso movimento do navio. Ela até define bem o espaço que eu preciso, avante, lateralmente e até o abatimento, mas ela não me dá essa resposta inicial do nosso leme, por exemplo, que são coisas importantes para a gente ter aí para fazer as nossas necessidades de uma emergência, por exemplo, né? Então, são fatores que têm influência significativa na resposta inicial do leme. Então, vamos continuar aqui. Um desses fatores, pessoal, a gente já tinha visto aqui, é a taxa de aplicação do ângulo do leme. E esse fator aí ele coloca como tipicamente de 3 graus por segundo. Então, se você, por exemplo, dobrar esse fator de 3 para 6 graus por segundo, né, o que acontece? A diminuição do diâmetro tático vai mudar muito pouco. Vai mudar muito pouco. Mas as razões de guinada iniciais crescerão significativamente. Ou seja, muito provavelmente eu estou aí com uma velocidade maior, jogando mais água no meu leme, e essas razões de guinada iniciais vão crescer se eu tiver dobrado aí essa minha razão para 6 graus por segundo. Vamos voltar então aqui para a nossa curva. Agora uma curva, por exemplo, de manobra de curva em Z de 10 em 10 graus, que você executa ela aplicando 10 graus de leme para cada bordo. A gente vai alternar isso até que atinja uma alteração de 10 graus do rumo original. Após uma navegação com leme a meio, eu vou aplicar o meu leme de 10 graus de leme para um dos bordos, primeira execução. Vamos começar então com o boreste. Um navio com leme a meio, no rumo 090, dou 10 graus de leme para boreste. Quando o meu navio atingir 100, estou fazendo com 10 graus de leme, eu vou inverter o meu leme para bombordo. Se fosse 20, uma curva de zigue-zague de 20, eu começo no 090. Quando ele atingisse o 110, ou seja, 20 graus, eu pegava o meu leme que estava a boreste 20 graus e jogava para bombordo 20 graus. Então, e aí eu vou fazer a mesma coisa quando eu atingir esses 20 graus lá no bordo, que vai ser a minha segunda execução. Então, quando eu carrego o meu leme para o bordo oposto, a gente vai verificar por essa curva que o navio ainda continua guinando na direção original do rote anterior. O nosso navio ele não muda instantaneamente. Peguei o meu leme, joguei para o outro bordo, ele já começa a ter uma rede para o outro lado. Não é isso infelizmente, não é isso que acontece com o navio, né? Diferente do carro, diferente da moto. Então, ele tem um tempo morto, né? Um tempo que ele desobedece para ele começar a ter essa velocidade angular para retornar. E essa curva mostra isso para a gente, quanto é que esse navio, para essa velocidade, para esse grau de leme, que ele desobedece a nossa ordem, e qual é o tempo que ele desobedece a nossa ordem. Então vamos lá, pessoal, está aqui uma curva de zigue-zague plotada, né? Então o ângulo e a largura do overshoot são medidas numéricas de habilidade de contramanobra do navio e indicativo da antecipação necessária do leme quando operando em águas restritas. Então vamos lá dar uma olhadinha, pessoal. Estou ali ó, em vermelho com o meu ângulo de leme, estou com o meu ângulo leme a meio e vou colocar aqui para 20 graus a boreste. Aqui é boreste e para baixo, esse eixo aqui, eu tenho o bombordo. Então, eu vou variar o meu leme para 20 a boreste e depois para 20 a bombordo. Então, esse leme vai cumprir essa curva aqui, ó, esse degrau para boreste e para bombordo. Então, vamos lá, vermelho e azul vai ser a minha razão de guinada, o ângulo de leme que está indo para boreste, desculpa, o meu aproamento que está indo para boreste, o meu aproamento que está indo para bombordo. Então, vamos lá. Peguei o meu leme, vou voltar aqui, ó, que estava aqui, vou jogar ele para boreste. E o meu rumo começa a ir lentamente para boreste. O meu leme continua a boreste e o meu rumo continua a boreste. Se eu tivesse aqui num 000,
aqui eu estou no 005, 007, 0 no 0, até que eu atinjo aqui, ó, o 020. Quando eu atinjo o 020, eu inverto o meu leme para 20 graus de leme a bombordo. O meu navio, que já tinha uma rate de guinada para Boreste, ele ainda vai desobedecer um período de tempo que está aqui, ó, até que ele pegue essa rate de começar a vir para bombordo. Então tá ali, ó, ele ultrapassou um pouquinho aqueles 20 graus, até que ele chega naquele ponto de inflexão. Meu leme já está aqui, ó, deflexionado a bombordo, 20 graus, e aí eu começo até que eu atinja aqui os 20 graus para o outro bordo, quando eu vou inverter novamente a minha manobra. Então eu tenho aqui o meu primeiro overshoot, e aqui eu tenho o meu segundo overshoot, e vou ter o terceiro e o quarto, né? Então tá aqui, pessoal, uma curvinha de zigue-zague maneuver, que a gente está analisando em vermelho aí, uma curva de 20 por 20, estou fazendo aqui o meu leme e aqui o meu aproamento de 20 graus, que vai também mudando aí de acordo com a minha mudança do leme. Esse é o período, o tempo do segundo overshoot que o meu navio desobedece, ou seja, ele dessa posição até essa posição que está aqui, eu já estava com o leme a boreste e o meu navio continuava guinando para bombordo. O meu leme já estava a boreste e o meu navio continua guinando a bombordo. A partir desse ponto é que ele começa a guinar para bombordo até atingir os 20 graus do outro lado. E a gente tem aqui o yaw angle, pessoal, que é exatamente o ângulo, a quantidade de graus que esse meu navio desobedece quando eu inverto o meu leme. Então, se aqui são 20 graus, no nosso exemplo aqui, eu tenho mais ou menos aí uns 7 a 8 graus que esse meu navio ainda guina antes de começar a voltar para bombordo. Então, se eu estava aqui no 020, esse navio ainda vai atingir um aproamento aí cerca de 027, 028, depois é que ele vai começar a retornar. Então, eu tenho que saber para esse navio, para essa velocidade, para esse ângulo de leme, que se eu quero que ele retorne aqui no 020, eu tenho que quebrar essa guinada um pouquinho antes, de 7, 8 graus, dependendo desse overshoot e o ângulo que esse navio tem para essa velocidade. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Essa aí é a mesma curva, né? Atingiu ali, inverto meu leme vai lá para Boreste, chego ali, inverto meu leme, o yaw angle e o time overshoot. Então, ó, time overshoot, medida direta da habilidade que o navio tem de trocar rumo rapidamente. E é uma medida numérica da quantidade de graus de antecipação requerida para o timoneiro alterar o rumo, principalmente em águas rasas. Então, se eu quero governar num determinado rumo, e eu sei que esse meu navio vai passar para aquela velocidade, para esse ângulo de leme, X graus, eu me antecipo, eu começo a quebrar essa guinada um pouquinho antes, para que quando eu já atinja aquele rumo que eu quero, eu já esteja já com a minha rate retornando, ou já colocando o leme a meio. Aí eu tentei fazer uma animação, pessoal, ainda não acabei, mas é a mesma coisa, aí está o ângulo do leme, que eu estou variando, aqui eu usei cerca de 20 graus, aqui 090, 110, está ali o time overshoot, que a gente normalmente mede aqui no segundo yaw angle, e aqui o yaw angle que teve ali. Vamos lá. Essa manobra a gente pode fazer de 20 por 20, e a manobra é repetida para cobrir uma faixa de velocidade, ou seja, eu tenho que ver aí para 5 nós, para 7 nós, para 10 nós, que a gente, de acordo com a velocidade, essa curva, esse tempo de desobediência e esse time overshoot também é diferente, e para diferentes
valores de ângulos de leme para a gente saber aí a resposta do nosso navio, mudando aí a velocidade ou mudando a quantidade de ângulo de leme que a gente esteja usando. Os eixos da curva é a variação do rumo vertical e o tempo na horizontal, e aí os elementos que a gente vai tirar é o primeiro e o segundo overshoot e o tempo para recuperar o rumo. Bem, esse binômio aí de over seria um excesso do objetivo. Digamos que o meu objetivo é o rumo que eu quero guinar para 030, e é o que ele passa do meu rumo 030, é o excesso daquele rumo 030. Então, é quanto a embarcação vai guinar em graus para um determinado bordo a partir do momento em que o meu leme começa a ser carregado para o outro bordo, durante uma curva de zigue-zague manubra. Vai revelar, então, esse grau ou a quantidade de graus de desobediência da embarcação ou quanto ela resiste em quebrar a guinada. Então, ela dá essa informação para a gente, sempre lembrando que vai depender da velocidade que eu esteja e da quantidade de graus. Então, a gente tem que conhecer isso aí para velocidades diferentes e para a quantidade de graus de leme diferente que eu esteja usando. É o ângulo de transpasso ou sobretiro, né, que mede a direção do navio de quanto ele excede os graus aplicados. Esse transpasso ou sobretiro depende da razão de guinada. Um navio que guina bem transpassará mais que um outro que não guine bem. Isso aqui, pessoal, a gente pode correlacionar essa informação com um navio estável ou um navio instável. O navio estável, ele não guina bem. Já o navio instável, ele guina bem. Com qualquer leme, esse navio começa já a responder rapidamente uma rate de guinada para a direita ou para a esquerda. Já o navio estável, normalmente navios com coeficiente de bloco bastante grande, você carrega o leme e ele tem um tempo morto aí, ele não guina bem, ele tem uma dificuldade de guinar. Então isso aí a gente também tira dessa curvinha aí, dessas informações. Se esse transpasso é excessivo, torna-se difícil para o piloto julgar quando deve ser iniciada a redução da aplicação do leme. Ou seja, se esse navio desobedece uma quantidade de graus muito grande, né, ele tem que compensar isso. Então, ele tem que ver muito grande, eu tenho que começar a compensar também com uma quantidade grande antes de atingir lá o objetivo que eu quero, daquele rumo que eu quero ir. Então, isso aí, possibilidade de risco de danos, claro, se eu estiver navegando em águas rasas, onde eu tenho obstáculos próximos, outros navios, se eu estiver navegando num canal varrido ou dragado, que eu não posso talvez sair desse canal, que eu esteja aí restrito pelo meu calado, então eu tenho que ter, se eu vou fazer uma guinada numa curva do canal, eu tenho que ter atenção para começar já a quebrar essa guinada. Se ele tem aí uma desobediência muito grande, começar a quebrar essa guinada também com uma antecipação bastante grande, para que a gente não corra risco aí de sair do canal, ou ir para cima de um outro navio, ou para cima de um outro obstáculo, e acabar se envolvendo aí num perigo desnecessário. Opa, foram duas aqui. Parâmetros importantes nessa manobra são o tempo entre movimentos sucessivos do leme. Normalmente no Pilot Card, pessoal, a gente tem ali o tempo que o navio leva de todo o leme a bombordo para todo o leme a boreste. Isso aí tem navios que leva talvez aí mais de 1 minuto. Então, é quase uma eternidade. Se você às vezes precisa fazer uma guinada, está com uma rate muito forte para um determinado bordo e você quer compensar isso com o leme para o outro bordo, às vezes só para o leme sair de leme a boreste para leme a meio e leme a bombordo tem um tempo bastante grande, e depois que ele chega lá é que ele vai começar a gerar aquelas forças ali que vão fazer com que o navio comece a quebrar aquela guinada e ir para o outro bordo. Então esse tempo de movimentos sucessivos do leme são parâmetros importantes que a gente usa
nas manobras do navio. Esse ângulo de transpasso ou sobretiro, que mede quanto a direção do navio excede, no caso aí, os 20 graus aplicados, mas pode ser 10. E ele fala também sobre um afastamento em relação à trajetória inicial. Se inicialmente o meu navio está indo num determinado rumo e eu carrego o leme, eu começo a sair do meu trajeto, do meu caminho, e ele também tem esse afastamento em relação à trajetória inicial e também o avanço. Vou ter o meu avanço do início da minha manobra. Então, ó, essas principais medidas, a gente já vê o tempo de chegada na segunda execução do ângulo de O, que dá essa medida direta da habilidade do navio mudar seu rumo. E essa habilidade, pessoal, ela vai aumentar com o aumento da efetividade do leme. Quanto mais efetivo o meu leme, né, menor o tempo de chegada na segunda execução do ângulo de O. Eu aumento a minha velocidade, por exemplo, vai aumentar a efetividade do meu leme. Então, esse meu tempo de chegada no primeiro IO ângulo, no segundo, também vai ser menor. Se eu aumento a minha velocidade, porque o meu propulsor vai estar girando mais rápido, vai estar jogando mais água em cima da porta do meu leme, e aquelas forças que são geradas no leme do navio, que vão gerar uma força de sway e um momento de O, também serão maiores. O overshoot e o angle, que é exatamente a quantidade de graus que ele desobedece à nossa ordem, e aqui o overshoot, o edge of patch, que é o afastamento lateral que a gente mede do nosso navio. Quando a gente fala desse afastamento lateral, pessoal, é como se a gente colocasse aqui, ó, um outro eixo, que ao invés de marcar aqui o meu aproamento, de 20 graus, 30 graus, a gente vai medir aqui a distância lateral que o meu navio saiu para boreste ou para bombordo durante essa manobra de execução. Quem quiser se aprofundar mais nesse estudo, pessoal, lá no PNA, ó, na seção 5.2, página 206, ele mostra um gráfico lá para vocês que a gente tem aqui, ó, é a nossa distância lateral da derrota inicial dividida pelo comprimento do navio. E ele vai então medir esse afastamento lateral do momento que eu inverto o meu leme que estava a boreste, o tempo que ele fica de inverter o leme até o inverter novamente de bombordo para boreste. Então, nesse tempo aqui, ele mede qual é essa distância lateral à nossa derrota inicial. Eu botei aqui em azul, não seria uma outra curva, mas uma distância lateral que ele vai percorrer durante esse tempo que ele estava com todo o leme a boreste. É o tempo que o leme leva de todo a boreste para todo a bombordo e o tempo que ele fica aqui todo a bombordo até que ele inverta o leme novamente. Seria mais ou menos isso, pessoal. Tentei nesse desenho aí mostrar para vocês. Ó. Aqui foi o primeiro IO ângulo que ele teve. Quando ele chega no segundo, ele inverte o leme, então ele começa a medir essa distância até que ele chega aqui e volta para a boreste. Aqui, ó, veio para bombordo. Quando ele inverte para a boreste, essa distância lateral que o navio percorreu em relação ao rumo base, que seria esse overshoot with of patch que ele fez aí nessa manobra para essa velocidade e para essa quantidade de ângulos de leme que ele utilizou. Então aí já é um repeteco, pessoal, ele está falando aí novamente dessa distância lateral, né, que é uma medida numérica de contramanobrabilidade ou quebra da guinada. Um pequeno valor de ângulo de overshoot é sinal de que o navio é estável e com boa qualidade de governabilidade. Já um ângulo de overshoot grande é um navio instável, é um navio que guina com facilidade, ele tem dificuldade de andar em linha reta. Já o navio que tem um ângulo de overshoot pequeno é um navio que tem facilidade, estabilidade dinâmica de andar em linha reta. Normalmente navios de coeficiente de bloco grande, um navio tanque, por exemplo.
Então, se a gente comparar um navio-tanque com uma fragata ou um navio-tanque com um conteneiro, a gente vai ver que o navio-tanque ele é mais estável do que a fragata, que é muito mais instável do que o navio-tanque, e um conteneiro que normalmente também é mais instável do que... É um navio também que tem uma boa estabilidade, mas comparando com o navio-tanque, ele é mais instável do que o navio-tanque. E aí o afastamento lateral, que a gente já viu daquele tempo que ele faz essa medida, também é uma medida de contramanobrabilidade para quebrar o abatimento lateral do navio, que a gente já viu aí. Aí também é um repeteco, ele está falando novamente aí do overshoot, do yaw angle, e essas duas últimas são medidas importantes, principalmente quando operando em águas rasas, né? E, mais uma vez, a gente está mostrando aí que essa manobra de zigue-zague, diferentemente lá da espiral de Eudonê, da espiral reversa e do pull-out, dependem da velocidade. Então, se a gente aumenta a velocidade, a gente vai diminuir o tempo para atingir a segunda execução do segundo yaw angle. Então, aumenta o ângulo e a largura do overshoot também. Então, essa curva aí são curvas que a gente tem uma mudança com a variação de velocidade. E esse parágrafo aí, ó, o tempo de deflexão do leme também depende da velocidade. Então, com velocidades maiores, eu preciso de mais força para deflexionar o meu leme, né? Já que a pressão da água ali na porta reduz a velocidade de deflexão. Então, o leme exerce sua influência total por mais tempo em baixas velocidades do que em altas velocidades. Pessoal, estou fechando aí a minha videoaula. Estamos fechando aí a unidade 3.0. Na próxima unidade, a gente vai continuar falando aí sobre estabilidade dinâmica, estabilidade em linha reta. Vamos ver algumas coisas que a gente já viu nessa unidade. Essa unidade 3.0 e 4.0, elas são muito parecidas, se juntam muito. A gente vai voltar a falar dessa curva de zigue-zague. Vou apresentar outros filmezinhos na próxima videoaula, que vocês vão conseguir ver melhor aí essa manobra de zigue-zague maneuver. Fico à disposição de vocês, qualquer necessidade, qualquer dúvida, coloquem lá no Moodle, lá nas mensagens. Eu tenho recebido, não é que eu queira receber dúvida não, pessoal, só me dá trabalho, né? Mas eu tenho visto aí que só o Vinícius que mandou até agora uma dúvida, eu respondi lá uma de curva de diâmetro tático, exatamente com se muda o desenho, quando muda a velocidade ou não, já respondi para ele lá. Mas quem tiver necessidade aí, posta a sua dúvida lá que a gente vai tentar responder se a gente souber. Pessoal, agradeço a vocês aí, boa sorte aí, bom estudo.